Quando eu cheguei na escola, porque eu aprendi a ler com 5 anos, com 5 anos eu aprendi a ler. Na época não tinha jardim, eu entrei no CA, mas só entrei com 7 anos, porque eu faço aniversário em abril. Então eu entrei com 6 para 7 anos. E no primeiro dia de aula, eu olhei para o quadro e estava escrito Tia Vera. E eu fiz um coração num papel chamequinho e botei assim, eu te amo, Tia Vera. E ela olhou para mim e falou assim, você sabe ler, você sabe escrever, então você não pode ficar aqui. Eu vou mandar um bilhetinho para sua mãe que você não vai poder ficar. Eu lembro que a minha mãe teve que ir na escola porque eu teria que avançar de série. Eu não fui para a segunda série por causa da maturidade e da idade. Eu já tinha nessa época a questão da fala, a questão do L e do R, uma dificuldade muito grande de pronunciar, eu não conseguia levantar. Mas assim, eu escrevia bem, eu lia bem, mesmo com essa dificuldade do L e do R, mas eu conseguia ler bem, com entonação. E a minha mãe foi na escola para eu poder avançar. Fiz uma prova e avançar de série. E o que aconteceu? Nesse período, eu lembro que quando eu era mais nova, Francisca, eu não era como eu sou hoje. Eu não falava, eu era muito tímida, muito na minha, não era muito de falar. As pessoas trocavam o meu nome, me chamavam às vezes de Patrícia, que é o nome da minha irmã. Falavam assim, Patrícia, na realidade, assim, eu era o patinho feio, né? Porque ninguém lembrava de mim. Eu tinha vários apelidos, além do nome, por isso que eu amo esse nome, Denise das Neves, quando chama Denise das Neves, vem uma negra linda, porque eu me amo e pronto, acabou. E então, tinha a questão do nome, né? Porque eu não era Branca de Neve, mas eu era das Neves. Tinha a questão da testa, tinha a questão do cabelo, porque eu sou cabelo duro, cabelo étino. Tinha a questão do local que eu morava, tinha uma subjugação por causa do local que eu morava, tinha a questão do preconceito. E o que aconteceu? Na minha caminhada, isso foi com 6 anos. Então, eu sempre observei, porque eu também tinha muitas crenças limitantes. Tinha muitas crenças limitantes. Por quê? Porque a minha mãe falava que a gente não podia deixar botar nas coxas, mas a gente não sabia que coxa era essa, tanto que até 13 anos eu achava que o neném vinha pela cegonha. Porque tudo que eu aprendi na rua. Minha mãe nunca conversou com a gente sobre nada. Eu, com 8 anos, né? Eu digo assim, 8 para 9 anos, mas seriam 9 anos, porque eu já estava praticamente perto de fazer 9. Eu sofri um bullying físico, e nessa mesma época foi quando eu sofri o segundo estupro. E o mais doloroso foi porque o segundo foi de uma pessoa muito próxima. Uma pessoa muito próxima, uma pessoa que a minha mãe, assim, minha mãe venerava muito a família. Venerava muito, muito a família. E assim, em alguns momentos, depois que eu cresci, eu tentei até me aproximar e falar da minha mãe sobre esse assunto. Mas a minha mãe dizia que, de repente, ele chegou para falar alguma coisa que os espíritos queriam falar para você e você não entendeu. E assim, nessa mesma época do segundo estupro que eu sofri, em contrapartida também no colégio, eu sofri um bullying físico. Ou seja, eu perdi o meu centroavante. Esse meu dente é implantado, ele não é meu. O meu definitivo eu perdi quando eu tinha 9 anos, na escola. Eu já vinha sendo açoitada por um colega de classe, que no livro eu até chamo ele de Semeão, um colega de classe, e assim, que ele vinha me açoitando, e em um determinado dia, ele me empurrou, eu caí de boca, assim, foi muito rápido, porque o empurrão foi empurrão com o pé, e assim, não tive chance no desequilíbrio de bati com a boca e quebrei o dente da frente. Então, o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, as minhas irmãs mais velhas, Rosane e Eliane, já trabalhava como costureira, porque todo mundo lá em casa começou a trabalhar cedo, já trabalhava como costureira. Então, quando elas chegaram do trabalho e me viram com a boca inchada, elas me pegaram pelo braço, eu e a Patrícia, que vinha da escola comigo, e rodamos a comunidade toda, a favela toda, para saber aonde esse menino morava, para poder saber o que aconteceu, pagar o meu prejuízo. E naquele dia ali, Chica, naquele dia eu senti assim, elas são minha heroína. Eu senti tanta amor naquele gesto, porque eu nunca tinha ouvido, a gente nunca ouviu eu te amo, assim, aquele gesto. E nós conseguimos achar a casa do rapaz, a casa do menino, né, porque 8 anos ele era também uma criança. E quando chegou lá, os pais falando, a mãe dele estava recém-operada,
e o pai falando que não tinha sido filho dele, que não tinha sido filho dele. Mas, assim, Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, mesmo quando você não segue ele te separa. E o que que aconteceu? O irmão dele, eles eram testemunha de Jeová, seguiam as testemunhas de Jeová. O irmão dele virou e falou assim: pai, o senhor sabe que nós viemos da escola juntos. Então foi ele sim que machucou ela. E foi aquela confusão. Nesse dia, as minhas irmãs deixaram já encaminhado para que a minha mãe voltasse dias depois para assumir o prejuízo, de onde ia levar o dentista. E eu saí dali muito feliz, que por mais que eu não teria mais o meu dente definitivo, porque quebrou o definitivo, eu iria ter o dente na frente, eu ia ter o meu sorriso. Mas quando nós voltamos lá, voltou eu e minha mãe lá, a minha mãe acabou se sensibilizando com a situação da mãe dele, que ainda estava operada, ou seja, ela acabou me preterindo em detrimento alheio. E com isso eu fiquei 4 anos sem o dente da frente. Sofri tudo que vocês possam imaginar, eu não ria. Às vezes eu me distraía, quando eu me distraía, que dava um sorriso, vinha as zoações, porque antigamente não era bullying, era zoação. Até que um dia, mais ou menos quando eu estava com uns 13 anos, a minha mãe, eu implorei a minha mãe, porque eu já ia para o ginásio, porque no ginásio a gente usava aquela, não era mais a saia preguiada, era aquela saia de mastro na frente, no colégio público onde eu estudei, colégio Walt Disney, por sinal. Eu sou uma verdadeira Alice no País das Maravilhas, as pessoas me chamam de Alice, porque diz que eu sonho muito, e graças a Deus por eu sonhar, que eu cheguei onde eu cheguei, porque sonhar não custa, sonhar não paga, ou seja, eu sempre estive dentro da comunidade. Como eu falo que ele morreu, eu não conheci Nelson Mandela, mas eu tomei posse da fala dele, quando ele foi preso. Vocês podem prender o meu corpo, mas não a minha mente. Então, o meu corpo, ele estava dentro de uma comunidade, o meu corpo foi açoitado, o meu corpo foi machucado, mas a minha mente, ela ia aonde eu queria que ela fosse. E o que aconteceu? Eu pedi à minha mãe que eu ia para o ginásio e se ela poderia pagar para mim, ver uma forma de pagar. E a minha mãe conseguiu, dentro da comunidade tinha um dentista, a minha mãe conseguiu ir lá e fazer um carnê para ir pagando aos poucos. A minha mãe era lavadeira, minha mãe lavava roupa de madame, lá em Copacabana, na Avenida República do Peru, com a família de judeu. Olha Deus trabalhando, né? Uma família de judeu, onde a minha mãe trabalhou por 40 anos lá. E a minha mãe conseguiu ir pagando aos poucos. E o que aconteceu? Quando eu fui colocar o meu dente lá, nesse dentista, eu sofri uma molestação do dono do consultório. Mas aí o que aconteceu? Eu já estava destemida, já estava nascendo uma outra Denise dentro de mim. Uma Denise que não tinha defesa. Então o que aconteceu? Eu lá dentro do consultório, eu falei para ele, olha só, a minha mãe já pagou praticamente tudo do meu dente, eu não vou ficar sem dente, e se você fizer alguma coisa comigo, eu vou gritar na comunidade, os traficantes, você vai morrer, porque eu não sou obrigada a mais passar por isso. Eu não sou obrigada a mais passar por isso. No Morro do Alemão. Lá no Complexo do Alemão. Falei, eu não sou obrigada a mais passar por isso. E o que ele fez? Ele direcionou o meu tratamento dentário para um outro dentista que trabalhava com ele. E graças a Deus eu fiz, tive meu dente colocado. No início não ficou uma coisa assim tão perfeita, né? Porque foi uma coroa de jaqueta, tinha uma diferença, ainda tinha umas zoações, o povo dizendo que eu usava dentadura, mas eu já estava feliz de poder rir. Já estava feliz de poder rir, de não ter mais aquela janela na frente, sem poder rir. E o que aconteceu? Nessa mesma época, porque lá em casa, gente, a minha mãe ensinava uma única vez. Chica, minha mãe ensinava uma única vez. Se minha mãe pegasse um frango para poder cortar, ela pegava para cortar o frango e ela falava assim, Denise e Patrícia, eu vou ensinar uma vez só. Pergunta se vocês não souberem. Ela ensinava a gente como cortava o frango, ensinou a gente a fazer um monte de coisa, ensinou que a gente tinha que ter o INSS, ensinou que a gente tinha que saber fazer tudo. Tanto que a gente faz radier, a gente dá um jeito, faz chapisco, a gente dá um jeito de rejunto, a gente dá um jeito, senta tijolo, a gente dá um jeito para tudo. Todas as mulheres lá de casa faz tudo. A minha mãe fala, eu criei vocês para ser leoa, para tomar território. Ela até dizia assim, tem que ser leoa, porque leão não caça. Leão não caça. O único leão que depois, até que ela converteu, ela falou, o único leão que caça é Jesus, porque leão fica só esperando a leoa trazer a comida. Então tem que ser leoa. E
que aconteceu? Patrícia acabou, eu passei para a 5ª série, eu perguntei a ela se eu podia falar numa outra live, ela falou que eu podia. Quando a Patrícia passou para a 5ª série, ela repetiu de ano. Quando eu passei para a 5ª série, perdão, a Patrícia repetiu de ano. Então, eu encostei na Patrícia. Também fui para a 5ª série. E a minha mãe acabou, assim, não perdoando, sabe? Minha mãe falou para ela assim, se você não quer estudar, você vai trabalhar. A Patrícia tinha 14 anos, a minha mãe arrumou uma empresa de costura para ela começar a trabalhar. E ela falou, no dia seguinte, falou para ela assim, você só vai entrar aqui com um emprego. E ali foi muito duro a cena, porque a Patrícia começou a chorar, não querendo ir, começou a chorar e ela pegou um monte de pedra, assim, falou, você vai sim, sua cavala de pau. Minha mãe chamava muita gente assim, você vai sim. E a Patrícia ficou o dia inteiro fora, mas quando ela voltou empregada. E nesse mesmo ano, a Paty comprou um tênis para ela. Comprou um tênis branco, lindo, sabe? Um tênis branco. E comprou para o meu irmão adotivo. Por quê? A minha mãe teve 6 filhos e criou 4. Desses 4, a minha mãe ela fez uma adoção à moda brasileira. A minha mãe adotou uma criança sem passar pela adoção. Foi o filho de uma afilhada dela, que chegou lá em casa, não tinha condições, a minha mãe registrou. Ela e meu pai registrou. O meu pai com o mesmo discurso, dizendo que não era filho dele, que não queria saber, mas ele registrava para fazer a vontade da minha mãe, mas na hora de querer comprar as coisas, ele só comprava só a comida mesmo. Não queria comprar roupa, não queria comprar nada. E a Patrícia comprou um tênis para ela e comprou um tênis para esse meu irmão adotivo. E, gente, na comunidade, na favela, hoje fala comunidade, na favela, não tem como, é muito difícil você morar numa favela e você não ser funkeiro, ô Chica. Eu fui funkeira. Não tem como você não ser funkeiro. Até porque, assim, você morar fora da comunidade, você morar perto, é uma realidade totalmente diferente. Eu morei num beco que tinha boca de fumo. Eu fui cantada, eu andei com mulher de traficante, eu ia para baile de favela. Porque naquele momento era o que eu podia ter. Os traficantes proporcionavam show de famosos. Eu via da minha laje. Chegava dia de Cosme e Damião, eu não sabia que era isso. Eu não conhecia Jesus. De Cosme e Damião, jogava dinheiro, jogava um monte de coisa, dava brinquedo. Então era o que a gente podia ter. Até porque eu cresci que o que a gente tinha, o pobre tinha acesso àquilo dali. Que só aparecia na televisão, pobre só aparecia na televisão, no jornal O Povo, porque morreu, porque matou alguém, ou porque ele cometeu alguma infração. Todo mundo que aparecia na televisão, pra gente era famoso. E o que aconteceu? Nesse inteirinho, foi a única vez, gente, que eu ouvi o meu pai falar assim, filha, papai vai comprar o tênis para você. Você conseguiu ganhar... Eu ganhei tipo uma bolsa de estudo para pré-militar e pré-técnico, porque o meu sonho de consumo era ser marinheira, que eu dizia que era pato d'água. Eu queria ser marinheira. Tinha um carinho, um amor pelas Forças Armadas. Queria ser marinheira. E ele falou que ia me dar esse tênis. E foi se aproximando, isso foi próximo do Natal. Foi se aproximando o Natal e nada do meu pai comprar o tênis. E quando chegou no dia 23 de dezembro, eu fui até ele e falei, pai, hoje é dia 23. Como ele já tinha falado, papai vai comprar, eu chamei ele de pai. Papai vai comprar. Aí ele virou e falou assim, não vou comprar não. Usa esses daí que você tem, porque o que vinha, às vezes os sapatos era comprado para a Patrícia, da Patrícia passava para mim. A gente só tinha, às vezes, a oportunidade de ter uma roupa nova no fim do ano. E, na realidade, no Natal, era o único dia, durante praticamente 30 anos da vida da gente, que a minha mãe comemorou uma data comemorativa com a gente. Que a minha mãe passava Ano Novo no centro, podia ter Dia das Mães, podia ter a festa que fosse que a minha mãe passava no centro. Se fosse o dia que caísse no dia do centro, a minha mãe não passava com a gente. O único dia que a minha mãe passava com a gente era o Natal. Então, assim... ele falou que não ia comprar, minha mãe pegou e começou a falar com ele, Didi, o apelido dele era de Didi, não promete o que você não vai fazer, você prometeu, você falou que ia comprar, você prometeu. Ela ficou falando com ele era um homem de poucas palavras, ele não falava, não era muito de falar, e ele pegou e falou assim, quer saber? Ela pode chorar lágrima de sangue que eu não vou comprar. Essa fala, quando eu ouvi essa fala, que eu tinha 13 anos de idade, eu falei, agora não, eu tenho que me virar. Ou seja, eu abandonei o que eu mais amava. Eu abandonei os meus estudos. No ano seguinte, eu abandonei meus estudos. Eu fui
na região administrativa da Penha, na primeira passarela da Penha, tirei a minha carteira de trabalho sozinha, porque antigamente não precisava de pai e mãe ir. O único documento que a minha mãe foi comigo para tirar foi a identidade, perto da Mesbla, do centro da cidade, na Rua das Marrecas, que a minha mãe foi tirar comigo. E quando eu fui tirar minha carteira de trabalho, no dia que eu fui tirar minha carteira de trabalho, eu vim batendo nas portas das casas que eu achava que eram mais bonitas, presumindo que as pessoas tinham dinheiro, pedindo um emprego. E não consegui arrumar emprego. Mas uma cunhada minha, que era essa mesma cunhada que foi mulher do meu irmão mais velho, ela me levou para trabalhar numa empresa de costura. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, e em alguns momentos eu tinha que me esconder, porque eu não tinha idade para ser aprendiz de costureira. Aprendiz de costureira era só com 14 anos, eu tinha 13. E assim, foi muito doído, porque eu trabalhava em pé, numa arara, tirando linha de camisa, mas o que eu trouxe para mim? Nessa época, Chica, eu comecei a usar o princípio da visualização sem saber que eu estava usando o princípio da visualização. Por quê? Eu ficava em pé, tirando linha de roupa, e eu ficava olhando, observando os pés e as mãos das costureiras. Eu ficava observando, eu falava, não, já que eu estou aqui nessa fábrica, eu não vou ficar em pé, não. E não vou ficar em pé mesmo. É ruim que eu vou ficar em pé. Aí eu sempre tinha um ditado que eu falava assim, tinha um filme que eu assisti, chamado O Último Dragão. Depois vocês entram lá. O Último Dragão. E nesse filme, é um filme de karatê, onde o cara agarra a bala no dente. E eu falava, o que? Eu nasci no meio da bala. Aí o povo costumava dizer, a Denise é cheia de marra. Não, eu nasci no meio da bala. O meu pai que me botou no mundo nunca gostou de mim. Eu não tenho medo de nada, não. Eu tenho medo só daquele lá de cima. Jesus eu não conhecia, Espírito Santo muito menos. O Espírito Santo para mim era uma pomba. Minha mãe dizia que o Espírito Santo era pomba. A Bíblia ficava aberta lá em casa no Salmo 91, aquela página preta, que a minha mãe falava assim, vocês estão falando mentira ou verdade? Bota a mão na Bíblia. Quantas vezes eu menti botando a mão na Bíblia? Porque eu não conhecia, não sabia que livro era aquele. Em que momento foi que Jesus Aí comecei. entrou na sua vida? Eu vou chegar nessa parte. Só quero falar só de mais uma dor. Eu tô começando a sentir que ele já estava aí. E você não sabia. Com certeza. Não sabia. Não sabia. Aí eu comecei a observar as mãos e os pés das costureiras. Eu falei, não, já que eu tô aqui, então eu tenho que aprender a ser alguma coisa. Eu tenho que ser alguma coisa. Não tá bom só ficar tirando linha. E eu fui mandada embora dessa empresa. Chorei muito quando eu fui mandada embora. Não assinaram minha carteira. Mas antes, eu vendi bolo com a minha mãe. Vendi bolo com a minha mãe. Eu tô nervosa, Chica. Hoje eu tô nervosa. Hoje, gente, tem tanta gente na live, gente. 1000 e poucas pessoas na live. Meu Deus. Jesus é lindo. Zira, não deixa a gente se perder no tempo, não, viu? Porque eu preciso que Jesus... Então, assim... Você vê, né? Jesus é lindo, né, Denise? É lindo, é lindo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também estou emocionada porque você fez eu me sentir alguém medíocre. E medíocre para mim é mediano. Porque enquanto você falava o que você considerou que era dor, eu comecei a pintar o meu rosto para fazer uma analogia do que seria a visível. Porque quem olha para você não vê as dores. Quantas pessoas não são estupradas, molestadas, ignoradas, rejeitadas, e usam isso, Denise, como argumento para escolher o caminho da revolta. Né? E assim, como a gente tem para contar uma história de vida em 1h e 60 minutos, é surreal. Eu vou ter que fazer uma série com você até você passar o... Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, o tema foi muito forte. Né? Que quando a gente disse que, fala para mim, que quando você fala é muito lindo, seu sotaque carioca. O tema da live que eu escolhi para você. O que não mata... Me fortalece. Aí eu já até fugi. Eu escrevi. Eu até escrevi aí. O que não mata, fortalece. Nietzsche, um filósofo... O que não mata, fortalece. O que não mata, então, fortalece. O que eu vejo é o que não te matou.
Não te matou. Nós somos resultado de tudo que aconteceu em nossas vidas. Né? E assim, eu quero que a Zira me diga quanto tempo nós temos, porque vai ser ridículo se eu perder essa live, porque eu vou editar e colocar no meu canal no YouTube. Se você permitir. E sorria, Denise. Zira tá aí, Eu gosto de rir. Não, eu gosto de rir, eu gosto. Então, veja só, eu O quero pessoal saber... da Corda para a Vida, o pessoal da Corda Então, para a nós Vida tá temos aí, eles 8 sabem que eu gosto minutos. de Eu rir. preciso que você... Nós temos 8 minutos. E nesses 8 minutos, eu preciso que as pessoas vejam em que momento foi que o que não te matou te fortaleceu. É nesse momento? Ou foi, o que foi que não te matou te fortaleceu? Quando você decidiu ser advogada? Quando você decidiu não ser apontada como a menina da comunidade? Foi quando eu decidi ser advogada que eu virei a chave quando eu tinha 16 anos e eu sofri a última violência, eu sofri um espancamento. Aí eu virei a chave e eu falei, vou fazer advocacia, porque eu vou ser advogada. Eu vou saber de todas as leis. E eu passei a viver esse propósito durante 5 anos. Isso foi mais ou menos em 96. Eu só entrei na faculdade em 2001. E eu falei, eu vou ser advogada, eu vou ser advogada, eu vou ser advogada, e eu sou. Tenho aqui minha vermelha, ó. Porque tem gente que fala que é advogado, tem gente que fala que é advogado e não tem isso aqui. E eu tenho isso aqui. Que linda! E eu tenho isso aqui desde 2008, ou seja, não importa, Chica, aonde a pessoa tem um português rebuscado, aonde o Luiz Felipe Salomão, onde esses ministros maravilhosos colocam as nádegas dele, eu coloco a minha também. Eu entro no presídio, eu entro em tudo quanto é lugar. E detalhe que eu vou falar para vocês, eu vim da comunidade onde as pessoas diziam que eu não ia dar para nada, que eu não ia ser nada. Vim morar em Oaíba. Procura aí no dicionário. Em Oaíba significa terra ruim. E eu triunfei aqui, porque o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. E o meu livro tem fotos. Tem fotos do alemão, tem fotos. Mostra seu livro. Cadê seu livro? A gente vai fazer, Zira. Dores que vivi. Olha que lindo. Dores que vivi. Desafios que venci. Tá aqui, ó, minha família. Eu casei porque as pessoas diziam que eu não ia casar, antes de que eu não ia arrumar ninguém que quisesse me honrar e me desse um nome. Então eu sou uma teixeira, eu casei. Deus me abençoou, casei, me deu um marido lindo, maravilhoso. Aqui, ó, fotos, ó. Tem fotos aqui, ó. Fotos. Eu tô escrevendo esse livro desde 2018. Esse é o primeiro de muitos. Você sabe disso. Esse é o primeiro de muitos livros. E, assim, eu quero convidar você para a gente falar no meu canal. Eu quero te agradecer. Eu quero que as pessoas sigam a Denise, @Denise_Neves, não é isso? Não, @Denise das Neves com 2 N. Denise, com S, das N Neves. E eu tenho um canal também. Ah, gente, me se inscreva no meu canal. O meu canal tem que subir, igual o Instagram me subiu também. Meu canal é Denise das Neves. Vamos subir esse canal. Denise, resuma, por favor, com uma... Imagine que você esteja em um julgamento e você está defendendo algumas pessoas. Você está defendendo 1.113 pessoas. E você precisa convencer essas pessoas de que elas têm jeito. Qual é a defesa que você daria para essas pessoas? Qual é o melhor advogado? Qual é o juiz? Qual é o promotor? Quem é? Jesus. 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 Rapaz, não sai daí, que eu quero que você ouça isso. Preste atenção. Denise das Neves, ela é advogada, passou no concurso da OAB, é escritora. O fato dela ser negra não quer dizer muita coisa. Por quê? Ela é linda e ela ama tudo isso. Ela ama dançar, ela ama sorrir. Mesmo quando a Denise parecia que não ia sorrir mais, a alma dela sorriu. A Denise fez verdadeiramente de um limão uma limonada. Denise encontrou Jesus
E Jesus fez assim, Denise, ó, como eu estou fazendo aqui agora. Denise, eu te amo. Denise, eu estou com você. Na dedicatória do seu livro, coloque o meu nome. Porque quando te estupraram, com 6 anos, eu estava lá. Com 5 anos, 6 anos, eu estava lá. Eu sofri, Denise, quando você foi estuprada, mas eu precisava que você falasse de mim, Denise. Denise, está apenas começando. Eu espero você, Denise, tardiamente, na eternidade. Denise, eu, Chica, quero você na minha vida. E acredite, não é pelas dores que você contou, é pelo sorriso de amor que você resolveu dar para você. Para você, a minha gratidão. Aí, ó. Jesus é assim, lindo. Abraço. Eu tô chorando aqui. Eu não tô triste com... Não tô triste com o que aconteceu. Eu estou feliz de você ter sobrevivido. De você ter sobrevivido. E eu vou receber você aqui nos Estados Unidos, eu e a Zira. O mundo precisa conhecer você. Parabéns à sua esposa, à sua filha linda. Gratidão pela coragem. Viu? Conte comigo. Agora você pode... Eu já estou em prantos. Olha só, os desencontros são importantes que eles fazem, a gente tem encontros. O meu encontro com você foi de Deus. Chica, eu posso mostrar minha família? Posso? Pode, mostra. Diogo, vem cá, Diogo. Vem cá, vocês. Vem cá, vem. Vem cá. Não demora, não. Esse aqui, ó, é o João, meu caçula. Esse é o meu caçula, João Gabriel. Dá tchau lá, fala com ele, fala. Esse aqui é o Nicolas, meu mais velho. Esse é o Nicolas. E esse aqui, ele escreveu um livro com 6 aninhos. Ele tem um livro publicado. Parabéns, viu? Parabéns. Mesmo. Ele já ficou esse ano praticamente 3 vezes em primeiro lugar como bom de Bíblia. Que lindo. Cadê o maridão? Esse aqui é o meu urso negro, esse aqui, ó. Oi, gente, boa noite. Lindas, lindas. Glória a Deus pelas vidas de vocês, gente. Gratidão, obrigada. Sempre. Obrigada. Pela primeira vez na minha vida, eu não consigo imaginar a dor de uma criança sendo estuprada com 5, 6 anos. E hoje falar de Jesus sem revolta. Então eu quero dizer para você, vamos deixar de ser mediano e medíocre. Porque quando você não vê, mesmo no auge da sua dor, Jesus está. Eu amo esse Deus. Quando você menos esperar, quando você menos perceber, Ele vai lá e limpa as suas feridas. A paz, gratidão. Até a próxima quinta-feira.